Graça e paz. Peço aos irmãos que abram suas Bíblias em Mateus 17, 20. Amém? Mateus 17, 20. Diz assim: porque a sua fé é muito pequena. Respondeu Jesus: eu lhes digo a verdade. Se tivesse fé, ainda que do tamanho de uma semente de mostarda, poderiam dizer a este monte: mova-se daqui para lá, e ele se moveria. Nada seria impossível para vocês, mas essa espécie não sai senão com oração e jejum. No caso, Jesus, quando ele fala essa frase da fé, ele está dizendo porque ele está com a multidão falando, do Evangelho, pregando a palavra dele, e aí vem um homem com o seu filho e pede para que Jesus expulse, pede para que Jesus cure o filho dele, porque o filho dele tem convulsões há anos, e ele já tinha levado o filho dele para os discípulos, mas os discípulos não conseguiram curar o menino. E quando Jesus olha, ele logo vê que o menino está possuído por um demônio. Então Jesus expulsa esse demônio. E aí ele faz essa declaração de fé. Ele pergunta para os discípulos, se eles não têm fé. E a fé, ela é algo que a gente não consegue ver. A gente acredita que vai acontecer antes de acontecer, porque a fé ela é algo que a gente não consegue ver. E quando Jesus ele compara a fé com um grão de mostarda, e o grão de mostarda ele parece pequeno, mas quando ele é plantado, ele funda as suas raízes na terra e recebe os nutrientes necessários, ele cresce e se torna uma árvore muito grande e muito bonita, uma árvore bela. E quando Jesus ele faz essa comparação, ele está dizendo assim: a fé ela pode parecer pequena, mas quando ela está firmada em mim, ela se torna uma linda árvore. Às vezes você pode pensar que a sua fé é pequena, é porque você ainda não enxergou o tamanho da sua fé. Você ainda não viu o tamanho que a sua fé é e aonde ela pode chegar. Então, a gente olha para as coisas ao nosso redor, a gente vê que as coisas estão indo de mal a pior, a gente vê que as coisas não estão caminhando conforme a gente imaginava que iria caminhar, e ali vai fazendo com que a nossa fé vai sendo minada. E a gente acaba não tendo fé, a gente acaba não acreditando que algo pode acontecer ou que Jesus pode fazer algo. Porque a gente está tão focado nas adversidades, nós estamos tão focados no que está acontecendo ao nosso redor, que a gente esquece que nós somos filhos do Rei. Esquecemos que Deus, Ele é aquele que pode fazer, basta nós crermos, basta você crer. Só que esquecemos isso. A gente fica tão preocupado com o que está acontecendo, com a tempestade. Às vezes a gente está no meio do mar, dentro de um barco, e a gente olha para um lado, olha para o outro, e a gente vê o furacão, a gente vê o mar revolto, e as ondas batendo no barco e balançando o barco para lá e para cá, e a gente pensa: meu Deus, eu não vou conseguir. É impossível eu sair daqui. Esse barco vai afundar.
parece que Jesus está tranquilo no nosso barco. Mas por que Jesus está tranquilo no barco? Porque Ele sabe que com uma palavra, todo aquele caos se acalma. E tudo vai para o seu devido lugar. E a fé é isso. É a gente acreditar naquilo que a gente não está vendo. É a gente acreditar que a gente recebeu um diagnóstico de um médico e nós cremos que o Senhor, Ele é fiel para nos curar. É a gente ver que está desempregado e a gente crê que o Senhor não vai deixar nada faltar. A gente viver debaixo da dependência do Senhor. Isso que é ter fé. É você viver debaixo da dependência de Deus. É você viver conforme a vontade de Deus. Porque eu já vi muitas pessoas pregando sobre essa passagem. E muitos falam que se a gente tiver a fé necessária e pedir para a montanha se mover, ela se mova. Só que eu aprendi que eu posso ter a fé. Mas se a minha fé não estiver de acordo com a vontade do Senhor, eu vou ficar gritando para a montanha se mover e ela não vai se mover. Porque a minha fé precisa estar de acordo com a vontade de Deus. A minha fé, ela precisa estar de acordo com os planos do Senhor para mim. Com aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Então não adianta eu ter fé e não viver a vontade do Senhor. Não adianta eu ter fé e não viver debaixo da dependência de Deus. Nós precisamos viver de acordo com o que Deus tem para cada um de nós. Nós precisamos chegar para Deus e falar: Senhor, eu tenho fé de que o Senhor vai abrir uma porta de emprego para mim, mas eu sei que eu vou viver aquilo que o Senhor tem para mim. Eu sei que se o Senhor quiser e se for assim, da sua vontade, eu sei que o Senhor vai abrir uma porta de emprego. Ah, Jesus, aquela promessa que há tanto tempo o Senhor me prometeu. Ah, Senhor, aquilo que há tanto tempo o Senhor me falou, está demorando tanto para chegar, mas eu sei, Senhor, que eu estou vivendo de acordo com os seus planos. Eu sei que eu estou vivendo de acordo com aquilo que o Senhor tem para mim. E eu sei, Senhor, que um dia vai se cumprir. Nós precisamos enraizar a nossa fé em Deus. E como nós fazemos isso? Orando, lendo a Bíblia, fazendo um propósito, buscando ao Senhor todos os dias. Todos os dias, Senhor, o Senhor é minha prioridade. Então, a partir de hoje, Deus, eu quero mergulhar mais em Ti. Senhor, o Senhor é minha prioridade. Então, a partir de hoje, eu quero viver de acordo com aquilo que o Senhor tem para mim. Senhor, o Senhor é a minha prioridade. Eu aceito aquilo que o Senhor reservou para mim. É viver aquilo que Deus tem para você. É viver de acordo com a vontade de Deus. Isso que é ter fé. Eu gosto muito de falar de fé. Durante toda a minha vida, eu vivi de milagres. Até quando eu morava com a minha mãe. Eu vi coisas acontecer lá dentro de casa que era impossível de acontecer. Eu vi a minha mãe grávida da minha irmã caçula e a minha irmã não ter um pacote de fralda. E quando a minha irmã nasceu, que a minha mãe chegou no hospital, a minha mãe ficou tão surpresa com as coisas que a Mariana tinha ganhado, que a minha mãe começou a chorar, porque ela sabia que ela ia para o hospital, mas quando ela chegasse, o Senhor ia ter providenciado tudo aquilo que ela precisava. A minha mãe, ela sempre depositou a fé dela em Deus. E eu cresci vendo isso. E eu acabei adquirindo isso. Eu costumo dizer que tudo pode estar ruim na minha vida, mas a primeira coisa que eu faço é dobrar o meu joelho e falar com Ele. Eu posso me desesperar, mas eu vou me desesperar nos pés dele. Eu posso estar querendo arrancar o cabelo, mas eu vou fazer tudo isso nos pés dele. E ali eu falo: Senhor, eu sei que não era para eu estar me desesperando. Eu sei que não era para eu estar fazendo
que eu preciso para acalmar o meu coração, para acalmar a minha alma. Eu sei que o Senhor tem aquilo que eu preciso, Senhor, para poder entender esse processo que eu estou vivendo. Eu sei, porque para a gente chegar onde a gente precisa chegar, a gente precisa passar pelos processos. E tem processo que é doloroso. Tem processo que fortifica a nossa fé de uma forma tão grande que nada pode abalar ela, que nada pode minar ela, que nada pode tirar ela de você, porque aquele processo te deu a força para você ter a fé, para viver de acordo da vontade de Deus. E quando eu estava montando meu esboço, veio na minha mente, na minha memória, Abraão. O meu pai costuma dizer que a minha mãe tem a fé maior do que de Abraão. Ele fala para minha mãe: ai, Yara, você tem a fé maior do que de Abraão, porque você vai para as coisas, você faz as coisas e Deus faz o mover dele. E eu gosto muito da história de Abraão. Abraão, ele nos ensina a ter uma fé inabalável. Ele nos ensina a ter uma intimidade com Deus muito grande. Abraão, ele tinha uma promessa. E aquela promessa se cumpriu. E um determinado tempo Deus pede a promessa para ele de volta. É difícil a gente receber uma promessa que a gente tanto espera e Deus falar assim: ei, me devolva, eu quero de volta. De repente, se fosse eu, se fosse você não daria. De repente eu não daria. Mas a intimidade que Abraão tinha com Deus era tão grande. A fé de Abraão estava tão enraizada em Deus que ele não pensa duas vezes. Ele pega seu filho, ele pega todo o equipamento necessário para fazer o sacrifício e vai para o monte. Só que ele vai com um diferencial. Ele sobe aquele monte tendo a fé, acreditando, confiando de que o Senhor poderia sim pegar Isaac, mas depois o Senhor poderia devolver o Isaac de volta para ele. Tanto que quando ele chega no monte, que Isaac pergunta: pai, eu vejo tudo para o sacrifício, mas eu não vejo o cordeiro. Aonde está o cordeiro? E ele, sem saber o que vai acontecer lá em cima, ele diz: Deus providenciará o cordeiro. Porque ele tinha fé, irmãos. Ele acreditava que o Senhor poderia trazer Isaac de volta. Ele acreditava que o Senhor poderia dizer para ele não fazer mais. Ele confiava no Deus que ele servia. Ele confiava no Pai que ele tanto amava. O Senhor tinha tantas promessas para Abraão, mas só uma tinha se cumprido. E eu acredito que ele deve ter pensado: eu ainda não vivi tudo aquilo que Deus falou que eu tinha que viver. E isso tudo iria ser feito através de Isaac, o filho da promessa. A descendência de Abraão ia vir dele. Mas ele continuou ali, fazendo aquilo que o Senhor ordenou ele a fazer, porque ele confiava no Senhor. Ele estava debaixo de uma ordenança. Ele estava obedecendo aquilo que Deus mandou ele fazer. Irmãos, eu posso ter fé do tamanho que for, mas se eu não tiver a minha raiz em Deus, se eu não tiver intimidade com o Pai, se eu não confiar no Pai, se eu não acreditar que Ele é fiel para fazer, e acima de tudo, se eu não estiver debaixo da obediência dEle, de nada me adianta. Precisamos obedecer ao Senhor.
Precisamos viver debaixo da ordenança dele, fazer aquilo que ele nos ordenou para fazer, sem olhar para o lado, sem olhar para o outro, e olhar somente para ele e dizer assim: Senhor, está difícil, mas o Senhor mandou, eu vou fazer. Senhor, eu sei, parece que não vou conseguir, mas se o Senhor mandou, eu vou fazer. Senhor, as pernas estão doloridas, mas o Senhor mandou, eu vou fazer. Ah, Jesus, eu não aguento mais carregar o fardo, está muito pesado, mas o Senhor mandou e eu vou fazer, porque eu confio em Ti em todo tempo e em todo momento. A fé, ela nos leva a confiar no Senhor. Ela nos leva a dizer: Senhor, eu sou totalmente dependente de Ti. Eu sou totalmente dependente do Teu amor, independente do que eu vou viver, independente do que o Senhor tem para mim, independente se a promessa vai se cumprir ou não, independente se aquilo que eu sonhei vai acontecer ou não, eu vivo debaixo da Sua dependência. Isso aí, Lord, glória a Deus. Eu vivo debaixo daquilo que o Senhor tem para mim. É tão bom viver debaixo da dependência do Senhor. É tão bom. Você está vivendo algo e quando você olha, você vê a providência de Deus assim, ó. É maravilhoso. É extraordinário. É muito bom viver as experiências que Deus tem para nós. Glorifica o Senhor, irmãos. Eu sei que às vezes é difícil a gente confiar em Deus. Eu sei que às vezes é difícil a gente ter fé em meio ao deserto. Mas precisamos começar a confiar no Senhor. Temos que parar com esse negócio de: Senhor, eu confio em Ti, eu Te entrego, mas me dá aqui um pouquinho para eu fazer um negócio aqui rapidinho. Não, Jesus, é porque eu vi um caminho assim, então eu preciso seguir isso aqui. A gente precisa parar com isso. A gente precisa de fato entregar na mão dele. A gente precisa de fato falar: Senhor, eu entrego a Ti e a partir de agora está nas Suas mãos. E só o Senhor pode fazer. A partir de agora eu não vou fazer mais nada. E só o Senhor vai fazer. Porque eu Te entreguei e eu sei que o Senhor é fiel para cumprir. Precisamos depositar a nossa fé 100% no Senhor e parar de dar o nosso jeitinho, descansar nele, confiar nele, colocar a nossa cabeça no Seu peito e descansar. E descansar. Precisamos fazer isso, irmãos. Esses dias, foi segunda-feira, passou um filme na televisão, Fé, a superação, não, acho que era Superação, Fé, um milagre, um negócio assim, não lembro o nome do filme, mas é um filme tão lindo que fala de fé. E eu estava assistindo aquele filme e eu falei assim: Senhor, tô vivendo isso, vivendo aquilo, ai Jesus, estou tão cansado, ai Deus, não aguento mais. E eu falando com ele, e eu assistindo o filme, eu comecei a prestar atenção naquele filme, e o Senhor veio falando comigo durante o filme todo. E aí eu falei: peraí Jesus, eu vou pegar meu caderno, que eu não sou besta nem nada. Peguei meu caderno, peguei a caneta, comecei a anotar aquilo que ele estava falando. E o filme, ele fala de uma mulher que o seu filho sofre um acidente. Quem olha para o acidente que o menino viveu, diz que era impossível aquele garoto sobreviver.
impossível ele sair daquela ali. Mas ela tinha tanta fé que aquilo que as pessoas não estavam vendo, ela estava vendo. Aquilo que as pessoas estavam ao redor dela não estavam enxergando, ela estava enxergando. Enquanto as pessoas diziam para ela assim: ei, o seu filho morreu, ei, não adianta você orar, não adianta você pedir. Ela estava dizendo assim: não, o meu filho foi Deus quem me deu, então eu sei que o Senhor, Ele é fiel para trazer o meu filho de volta. Enquanto os médicos diziam para ela assim: olha, mãezinha, se o seu filho voltar à vida, ele vai vegetar. Ela estava dizendo assim para o médico: faça o seu melhor e deixa que Deus vai fazer o melhor dele. E eu sei que o melhor de Deus não é o meu filho vegetando. Eu sei que o melhor de Deus é o meu filho levantar, recuperado desse hospital. E assim o Senhor fez, porque ela declarou aquilo que ela estava enxergando. Às vezes Deus nos mostra algumas coisas nas situações que a gente está vivendo, mas a gente precisa declarar. A gente precisa dizer: não, a partir de hoje eu sei que o Senhor vai fazer. A partir de hoje eu sei que eu vou viver de milagres. A partir de hoje eu sei que Deus está providenciando a porta de emprego que eu preciso. A partir de hoje eu sei que o Senhor está providenciando a cura que eu preciso. A partir de hoje eu sei que o Senhor está começando a mover para que a minha promessa se cumpra na minha vida. Então precisamos começar a declarar aquilo que o Senhor está nos mostrando. Mesmo que você também não esteja enxergando, comece a declarar. Comece a dizer: não, Senhor, eu sou sua filha, eu sou o seu filho, e eu sei que grandes coisas eu vou viver em ti. Eu sei, Senhor, porque eu creio em ti, eu confio em ti. Ah, Senhor, aquela situação que está assim, Deus, eu sei que o Senhor é fiel para cumprir. Ah, Jesus, o meu marido que não consegue estar na sua casa, eu sei que o Senhor é fiel para trazer de volta. Ah, Jesus, o meu filho, eu sei que o Senhor é fiel para fazer na vida dele. Eu sei, Jesus. E comece a declarar dentro da sua casa. Comece a declarar no seu trabalho. Comece a declarar onde você estiver. Comece a falar com Ele. Logo assim que eu casei, ele e Rafael nós fomos morar no quarto dele, na casa da mãe dele. E lá na minha antiga igreja, conversando com a minha líder do Ministério de Louvor, ela virou para mim e falou assim: Suzana, eu estava dormindo no chão e eu fui numa loja de cama. Cheguei lá, eu sentei na cama e falei assim: Senhor, eu não tenho condições, mas eu sei que o Senhor vai me dar a condição que eu preciso de comprar minha cama. Quando eu escutei ela falar aquilo, que eu cheguei em casa, eu fui da minha casa que estava em construção, comecei a botar a mão nas paredes e falar: Senhor, eu não tenho condições para construir a minha casa, para terminar, mas eu sei que o Senhor vai me dar a condição que eu preciso para terminar a construção. Eu sei que o Senhor vai me dar a condição que eu preciso para que eu tenha como pagar um pedreiro para botar o piso. Eu sei que o Senhor vai dar a sabedoria que o Rafael precisa para terminar a construção da minha casa. E eu sei que até o final do ano eu vou estar dentro dela. E assim o Senhor fez. E eu consegui entrar dentro da minha casa, porque eu comecei a declarar, mesmo que não tinha nada. A minha casa estava só no tijolo, o chão grosso, mas eu comecei a declarar o Senhor. Eu comecei a falar: Senhor, eu sei, mas é isso aqui, Jesus, que eu sei que o Senhor pode fazer. Senhor, eu sei, mas é isso aqui
Porque quando estamos debaixo da vontade do Senhor, as coisas acontecem de uma forma que é inexplicável acontecer. As coisas acontecem naturalmente. As coisas vão acontecendo conforme o Senhor vai ditando. E aquilo vai te trazendo uma paz tão grande que você olha e você fala assim: Senhor, muito obrigado porque o Senhor moveu. Muito obrigado porque o Senhor fez. Ah, Jesus, eu sei que não aconteceu porque não era da sua vontade, mas eu aceito aquilo que o Senhor tem para mim. Eu aceito o seu não. Eu aceito, Jesus. Eu aceito, Deus. A gente precisa aceitar o que Deus tem para nós. A gente precisa dizer para Ele que somos unicamente dependentes dEle. Dizer para Ele: Senhor, eu e a minha casa te serviremos conforme o Senhor quiser. Eu e a minha casa te serviremos conforme o Senhor falar. Eu e a minha casa te serviremos conforme for a sua vontade, Deus. Precisamos confiar no Senhor dia após dia. Precisamos depositar a nossa fé nele. Precisamos buscar Ele todos os dias. Precisamos viver nele todos os dias. Eu costumo dizer que eu não sei viver sem Ele. Eu não sei viver sem a presença dEle. Eu não sei viver sem falar com Ele tudo que eu for fazer. Eu já acordo dobrando meu joelho, falando: Senhor, obrigado, Deus. E eu já começo a agradecer a Ele. E ali eu vou falando com Ele e Ele vai falando comigo. Porque eu não sei viver sem esse relacionamento. Eu não sei viver sem isso. Durante muito tempo eu falava para Ele que eu queria ter constância na oração e na leitura bíblica, porque eu não conseguia ter. Só que eu falava, mas eu não botava em prática. E várias vezes o Senhor me deu a oportunidade de botar isso em prática, mas eu preferia colocar outras coisas na frente. Até que um dia eu falei assim: não, chega. Eu sei, Jesus, que o Senhor pode me ajudar a ter constância na busca da Tua Palavra, mas eu preciso tomar a iniciativa. E eu comecei só orando. Durante um ano eu fiquei só orando. Eu consegui manter uma constância tão grande que se eu tivesse que sair às 3 da manhã, eu acordava às 2. Mas eu não saía de casa sem orar. Até hoje eu não saio de casa sem orar. Depois eu falei assim: Senhor, agora eu vou para a palavra. Eu sei que do mesmo jeito que o Senhor me ajudou a ter constância na oração, o Senhor vai me ajudar a ter constância na palavra. E aí eu comecei. Fazia à noite, não conseguia. Fazia de manhã, não conseguia. Fazia à tarde, não conseguia. E um dia eu escutei alguém falando que acordava 5 horas da manhã para ter um momento com Deus e depois ia trabalhar. E eu falei assim: Jesus, eu preciso abrir mão do meu sono para poder estar contigo. No início foi doloroso. Eu dormia, já bati várias vezes minha cabeça na Bíblia dormindo. Já até sonhei com o que eu estava lendo. Mas eu falei: eu não vou desistir, porque assim como eu confiei no Senhor para orar, eu confio no Senhor para ler. E hoje eu tenho uma constância. E quando eu vi que eu já tinha lido os
eu quero ver. Ele era objetivo. Ele não ficou enrolando, falando, não, Senhor, porque eu não sei o que. Não, ele já foi, Senhor, eu quero ver. E através da fé daquele homem, Jesus curou ele, mas porque ele persistiu. Mas porque ele continuou, ele pulou cada barreira que se colocou na frente dele, ele ultrapassou cada obstáculo que estava na frente dele, porque ele tinha fé que só o Senhor poderia curar. A fé dele estava enraizada em alguém que ele ainda não conhecia. A fé dele estava enraizada em alguém que ele só tinha ouvido falar. Ele nem tinha visto os milagres que Jesus fazia, mas a fé dele em Jesus era tão grande, que ele queria ouvir Jesus. Ele queria falar para Jesus aquilo que ele precisava, porque ele sabia que Jesus era o único que poderia curar ele. Ele entendia quem Jesus era. Ele entendia o que Jesus poderia fazer por ele. Ele entendia. E ele queria viver aquilo. Que hoje você possa colocar a sua fé somente nele. Que hoje você possa colocar a sua fé no Senhor. Que a partir de hoje você saia daqui falando, Senhor, que a minha fé esteja de acordo com a sua vontade. Mesmo, Senhor, que me doa, mesmo que me custe algumas coisas, porque para a gente viver debaixo da vontade do Senhor, nós precisamos renunciar a certas coisas. Nós precisamos abrir mão de certas coisas para poder viver a vontade dele. Nós precisamos falar assim, ó, isso aqui não, porque isso me afasta dele. Isso daqui eu não quero para mim, porque isso me afasta daquilo que Deus reservou para mim. Às vezes a gente fica assim, mas o Senhor me prometeu, mas está demorando tanto para chegar. Por quê? Demorando tanto para chegar? Porque você não está vivendo debaixo da vontade dele. Porque você não está vivendo debaixo da obediência dele. Quando Deus chega para Abraão e fala para ele sair da parentela dele, Deus só mandou ele sair, Deus já falou para onde ele ia. E nem falou que ele ia viver. Deus só falou para ele, pegue suas coisas e saia do meio da sua parentela. Abraão vai para uma terra desconhecida. Abraão vai seguir algo que ele não sabe o que é. Mas eu creio que ele pensou, é melhor eu viver o desconhecido de Deus, que eu sei que é o certo, do que eu viver o desconhecido do homem. Então ele preferiu viver o desconhecido de Deus. Ele pega suas coisas e vai, sai da parentela dele e vai seguindo pelo caminho, até que o Senhor disse para ele, é aqui que eu quero que você fica, porque aquilo que eu tenho para você é uma terra que mana leite e mel, é uma terra que tem coisas extraordinárias para ti, é uma terra que vai ter a sua descendência. E ele foi sem pensar em nada. Ele simplesmente foi, porque ele confiava no Deus Altíssimo, Todo-Poderoso. Então que hoje você possa viver o desconhecido de Deus. Chega de ficar vivendo o desconhecido do homem. Chega de ficar vivendo aquilo que você não sabe, aquilo que você sabe que Deus não está no controle. Chega de viver aquilo que você sabe que o Senhor não está ali. Chega.
Senhor está. Se o Senhor vai estar no caminho, se o Senhor vai estar fora do caminho, não me interessa. É ali que o Senhor está, é ali que eu quero ficar. Se o Senhor vai estar em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, se o Senhor vai estar nos Estados Unidos, se o Senhor vai estar na Europa, não me interessa. É ali que o Senhor está, é ali que eu quero ficar. É ali que eu quero ir. Porque eu sei que viver o seu desconhecido é viver de milagres. Eu sei que viver o seu desconhecido é viver o extraordinário. Eu sei que viver o desconhecido é viver numa terra que mana leite e mel. Então é isso que eu quero para mim. Que nessa noite você possa se colocar de